Muito bem. O texto que nós vamos usar de início, depois estaria usando mais dois textos, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 23. Você anote, mas ele vai aparecer aqui no slide. Eu vou usar um texto que Paulo fala sobre o corpo e usa-o como exemplo para falar da igreja que é corpo de Cristo. Mas ele fala sobre a sexualidade. Um dos apóstolos, ou um dos escritores que mais falou de maneira bem clara sobre sexualidade, foi o apóstolo Paulo. E não só nesse texto, mas em muitos outros. E esse é um dos textos que ele fala sobre a questão da honra. E aí especificamente sobre a honra das nossas genitálias, que está muito ligada ao nosso sexo e à nossa sexualidade, definição essa que a gente vai passar a ver depois da leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que nos são menos decorosos, damos muito mais honra. Para entender o contexto, Paulo estava falando sobre uma questão dos dons espirituais lá na igreja de Corinto, e ele usa os órgãos ou membros do nosso corpo para exemplificar que mesmo aqueles que a gente sequer os vê, são os que mais a gente honra. E aí nós vamos entender como que a Bíblia trata a questão da sexualidade. Eu começo a nossa palavra reflexiva nessa noite com a seguinte pergunta, e depois lá no final vou repetir a seguinte pergunta, a mesma pergunta para responder, e aí com o decorrer da nossa palavra a gente vai chegar à conclusão e à resposta. A sexualidade, eu começo afirmando o seguinte: a sexualidade adoeceu desde o Éden. Os irmãos sabem que quando Adão e Eva, em desobediência a uma ordem dada por Deus, resolveu tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, logo em seguida eles viram algo que não era para ser visto, ou seja, mancha, mácula, pecado, em algo que até então eles encaravam como normal. A Bíblia diz que antes do pecado, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. Então a pergunta é a seguinte: o sexo é pecado? Alguém pode falar assim, mas que absurdo é essa pergunta? Queridos, em muitas classes de escola bíblica dominical, em muitas palestras, em muitos congressos e seminários, eu tenho ouvido essa pergunta de maneira assim bem simples: o sexo é pecado? E quem faz na intenção de obter a resposta para saber se o pecado que Adão e Eva cometeram estava ligado com a questão da prática do sexo. E aí eu vou responder a pergunta no final, você vai acompanhando no decorrer da Bíblia, do que nós vamos compartilhar aqui, para a gente chegar a essa conclusão: sexo é ou não é pecado? O que é sexo? É claro que detalhes estão aqui no livreto, no livro, e você pode ver em outros compêndios, outros manuais, mas assim de maneira, grosso modo, eu quero dizer o seguinte: sexo, a definição de sexo pelo dicionário é o seguinte: a presença dos órgãos genitais no homem e na mulher. Sexo é a presença dos órgãos genitais internos e externos, e a gente precisa entender que órgãos genitais são aqueles que são visíveis, logicamente os externos, e os que ficam internamente, que não dá para acessar a não ser por mecanismo, como alguma máquina de sondagem, né, para fazer exame, etc. Mas que nós os temos. Sexo também, ele se refere a gênero. E é muito bom que a gente tenha isso em mente para entender o seguinte: existem só dois gêneros, o masculino e o feminino. E a Bíblia deixa muito claro em Gênesis 1, 27, quando diz assim: Deus criou macho e fêmea. É bom entender também, e aí eu faço a outra pergunta para que a gente possa caminhar no entendimento: qual a diferença entre sexo e sexualidade? O que é sexualidade? A sexualidade é a maneira como eu expresso o meu sexo.
Todos nós, homem ou mulher, macho ou fêmea, podemos expressar esse sexo da maneira correta ou da maneira incorreta. Corretamente falando, nós podemos dizer que o sexo ele é bem expressado dentro do casamento, e o casamento entre um homem e uma mulher. Vou falar isso um pouquinho mais na frente para entender a questão do sexo conjugal. O sexo ou a sexualidade colocada de maneira errada é o sexo indevido, o sexo que a Bíblia condena, e muitas das vezes, e eu vou citar algumas práticas aqui, a sexualidade é expressa de maneira criminosa algumas vezes, não só pecaminosa, mas chega a ser criminosa, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Eu gosto muito de uma definição, quem já leu o livro de David Seamands, A Cura da Memória ou A Cura para Traumas Emocionais, livro excelente, 2 livros excelentes, se você quiser ler, é recomendado, principalmente para nós. Aliás, todos nós temos alguma mazela, né? Temos algum trauma, uns em graus maiores ou menores, mas todos nós somos consequência da nossa história, e às vezes nós temos algum trauma que pode ser tratado ou pode ser compreendido, entendido, vencido com a leitura de um livro simples como esse. Ele diz o seguinte: o sexo é a emoção mais profunda, a emoção mais confusa e é a sede da personalidade. A emoção mais profunda, a emoção mais confusa e a sede da personalidade. Claro que ele fala isso dentro de um contexto para explicar que muitas pessoas, quando são abusadas sexualmente, elas vão ter confusão, às vezes vão confundir, porque a emoção da expressão sexual é de uma profundidade muito grande, e ele vai associar a questão da masculinidade, feminilidade, à questão da nossa sexualidade. Eu quero partir de um princípio, para a gente chegar ao final falando sobre o sexo conjugal, e aí dá-nos o entendimento a todos nós inseridos na família, sobre a questão da educação sexual. A educação sexual, a pergunta que se faz é o seguinte: é prerrogativa de quem? É privilégio de quem? Ou responsabilidade de quem? Porque hoje os irmãos sabem que a família sofre muitos ataques, e a família tem transferido essa responsabilidade ou esse privilégio para outras instituições, tem transferido para a escola. E qual é o perigo disso? O perigo é o seu filho, o meu filho, a minha filha, a sua filha chegar em casa com manuais que ferem princípios bíblicos cristãos que nós discordamos quando nós não fazemos a educação sexual que devemos fazer na casa, que devemos fazer na nossa família. Claro que eu já estou respondendo que a educação sexual é uma responsabilidade dos pais, ou dos cuidadores, ou da família de uma maneira geral. A pergunta seguinte é: quando se começa a educação sexual? Desde bebê. Desde 1 ano, 2 anos, você já pode começar a educar o seu filho no aspecto sexual, principalmente, e aqui não dá para a gente ampliar muito essa questão. O seminário de terapia conjugal vem aí, depois da casa de julgamento a gente vai marcar a data, e aí você que é pai, que é mãe, que é cuidador, terá uma oportunidade de ter essa aula mais explanada. Mas um dos tabus, um dos problemas da educação sexual na casa é quando a gente começa a dar apelidos às genitálias. Pais e mães, numa tentativa de tornar um negócio mais simples, eles complicam quando começam a dar apelidos e não chamam os órgãos sexuais ou os órgãos genitais pelo nome pelos quais nós devemos citá-los. Ninguém chama, por exemplo, a orelha de glu-glu. Alguém já chamou? Qual o nome disso aqui, filhinho? Isso é glu-glu. Não é glu-glu, né?
você diz assim, é orelha. Nariz, você diz que é nariz, não é tatá, e assim por diante. Mas nós temos uma dificuldade tão grande, e por causa da cultura, e a gente precisa romper com esse comportamento, que a gente acaba dando apelido pensando que está ajudando, e chega lá na frente, os nossos filhos vão reproduzir e ter dificuldade de mencionar, de se cuidar, de acessar informações, tudo porque nós criamos uma barreira na informação que deveria ser correta, e ela já começa desde criancinha incorreta.